Ele fala como quer, Ele usa quem quiser, Ele usa o homem ou a mulher. Pela Bíblia Ele fala, ou através de uma criança. O importante é que o meu Deus vai falar. Deus tem uma palavra pra você. Deus tem uma palavra pra você. Deus tem uma palavra pra você. Deus tem uma palavra Em homenagem ao vice. para nós. Nesse momento, a diaconisa Natália estará apresentando a vida do mensageiro, sob o tema: qual é o endereço do milagre? Nessa noite eu quero cumprimentar os irmãos que nos ouvem através dessa live com a paz do Senhor. Vamos falar com Deus. Bendito Deus e eterno Pai, Pai de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Ó Pai, estamos agora como Maria aos teus pés. Ó Pai, Maria, ela escolheu a melhor parte, que era estar aos seus pés ouvindo a tua palavra. E a tua palavra, ela é viva e ela é eficaz. Ela é mais penetrante do que qualquer espada de dois fios. É apta para discernir pensamentos e intenções do coração. Ó Pai, a tua palavra, ela vai aonde o médico não vai, aonde o psicólogo não vai. Ó Pai, aonde o homem não entra, a tua palavra entra. Ó Pai, aonde o GPS não chega, a tua palavra, ela chega. E é sobre esta palavra, ó Pai, é que estamos aqui nesta noite. Enquanto muitos estão dormindo, enquanto muitos estão buscando direção em bares, em festas e em baladas, mas nós estamos aqui, ó Pai, buscando do céu o refrigério para a nossa alma, buscando do céu o consolo para o nosso coração. E eu peço ao Senhor esta noite, ó Pai, usa o teu servo com ousadia e intrepidez do teu Espírito, ó Pai, que ao abrir da boca do teu servo, ó Pai, o Senhor possa lhe dar a palavra com confiança para fazer notório o mistério do Evangelho. Ó Pai, fala conosco nesta noite, ó Pai, de forma sobrenatural, em nome de Jesus, amém. Escreve aí no chat: qual é o endereço do milagre? E é sobre este tema que eu passo toda a palavra para o pregador de hoje. Eu cumprimento a noiva lavada, remida no sangue, cheia de poder com a paz do Senhor. Lucas 10:19, lá está o decreto de Jesus para nós. Eis que vos dou poder para pisar serpentes e escorpiões, e nenhum dano, nenhuma força de Satanás prevalecerá contra a sua vida. Ou seja, o inferno perante os filhos e filhas de Deus, ele
perde, porque o nosso Deus, ele é invencível e ele tem o prazer de fazer isso em nós. Amém, irmãos? Amados, louvo ao Deus dos céus por cada um integrante, pertencente da família Marco Júnior. Louvo ao Deus dos céus por cada um que está aí no chat, que está na sintonia com a gente até esse horário. Louvo a Deus do céu. Eu amo olhar aqui para o nosso notebook e nós vemos aqui 263 já visualizações. Isso significa que Deus, por intermédio da sua palavra, no seu tempo, Ele está alcançando o mundo pela sua bondade, misericórdia e pelo poder da sua palavra. E fico muito feliz, de coração mesmo, vendo a família Marco Júnior crescendo e Deus confirmando a cada dia esse mistério desse canal Marco Júnior. Por isso, eu só tenho a louvar ao Deus dos céus, agradecer os inscritos do meu coração e principalmente a você ainda que não é inscrito, mas você está sempre com a gente aí, sempre seja no anônimo, mas está sempre aí nos dando força, nos abençoando por intermédio da sua visualização. Mas eu peço ao Deus dos céus que toque na sua alma, no seu coração, e que você se inscreva em nosso canal. E não vai ser mais somente um número, mas será mais um alicerce de Deus para nosso canal. Por isso, no tempo oportuno, eu tenho certeza que você vai se inscrever, vai ativar o sininho das notificações, vai deixar os seus gostei e principalmente compartilhar com seus familiares, seus amigos e ser um missionário, uma missionária do lar. Posso ouvir um amém por essa palavra? Você que está no chat, escreve um amém, hein? Amados, pega a sua Bíblia e vamos no primeiro evangelho, Mateus, capítulo de número 8. Engrandecido sempre seja o nosso Deus. Versículo de número também 8. Mateus, capítulo de número 8, versículo também de número 8. E diz assim a palavra santa do Senhor: e o centurião respondendo disse: Senhor, não sou digno de que entres debaixo do meu telhado, mas dize somente uma palavra e o meu criado sarará. E o centurião respondendo disse: Senhor, não sou digno de que entres debaixo do meu telhado, mas dize somente uma palavra e o meu criado sarará. Cooperador Josué Ananias, você pode vir comigo? Deixa Deus te usar por intermédio das teclas. E Deus tem uma palavra agora. Amados, vamos rapidinho caminharmos pela cidade de Cafarnaum. Ao abrir os evangelhos, por exemplo, os textos bíblicos aqui, vamos ver uma passagem missionária, aonde Deus, do alto céus e balançando a terra, por intermédio do ministério, da chamada de Jesus, agora 100% homem. E ele, nas suas viagens missionárias, encontra a cidade de Cafarnaum, e ali ele opera alguns milagres. Tem aquele paralítico do teto, lembra? Do telhado. E outros demais que Jesus, ele começa agora na sua caminhada missionária, no seu momento missionário, aonde ele começa atrás dos seres humanos para dizer que só ele é o caminho, a verdade e a vida, e Deus cooperando com ele e os anjos fazendo a sua guarda. Você consegue imaginar agora desafiar
a sua mente agora e imaginar comigo Deus nos céus, assentado no seu belíssimo trono, 33 anos, longe entre aspas, porque Deus ele é onipresente. Ele está aqui no estúdio da família Marco Júnior, está aí agora, aonde você está. Mas agora, você consegue usar o poder da sua mente? Você consegue imaginar Deus no altos céus, assentado no seu sublime trono de fogo, vendo agora Jesus, 33 anos já, não mais à sua destra, mas ele peregrinando na cidade de Cafarnaum, seu coração repleto de saudades, daqueles bons momentos, daquelas reuniões, lembra lá no início, no Jardim do Éden, quando ele olha para Jesus, quando ele olha para o seu Espírito Santo, e ele diz, façamos o homem a nossa imagem e semelhança. Lembra também aquele lindo capítulo 6 de Isaías, quando ele disse, a quem enviarei? E ele estava com os três ali, Pai, Filho e Espírito Santo. E quando ele via que faltava algo para que viesse à terra, para salvar a humanidade, e de repente ele escuta uma voz doce, uma voz amada, essa voz que está agora no seu ouvido, no seu coração, na sua mente, e a voz de Jesus. Ele disse, Pai, envia-me a mim. Lembra? Agora você consegue imaginar esse pai com saudade do seu filho, e ele está onde? Na cidade de Cafarnaum, operando prodígios e maravilhas. Mas pasmem todos vocês agora, havia ali na cidade de Cafarnaum um homem que não era judeu, mas sim romano. E agora não era um homem simples. Estamos falando agora do centurião de Cafarnaum, que os dois evangelistas registram nos seus livros, registram agora nas suas cartas. Eles agora, tanto Mateus, tanto Lucas, tanto Mateus, registra esse tal romano, tal de centurião, que era um dos comandantes do exército da época, e ele agora comandava 100 soldados. E teve um dia que ele chega no seu batalhão, desce da sua carruagem, o seu motorista estava lá, o seu piloto, o seu soldado subordinado, estava na condução. De repente vem um outro para fazer a abertura do portão principal, e um outro vem para abrir a porta da carruagem, para descer o centurião, para descer o comandante. Só que ele observa agora que no meio dos seus servos, 99 estavam bem, 99 estavam posturados. Mas preste atenção nesse centurião. Esse centurião, ele nos dá uma aula aqui agora de como ser um ser humano. Você que está ligado aí, escreve no chat, como ser um ser humano. Ele de repente ele começa a entender que no meio dos seus 99 havia um que estava cumprindo o seu serviço, havia um que estava pronto ali, preparado para guardar e guarnecer o seu exército. Mas ele observa agora que, não sei se foi o semblante, a Bíblia não entra tanto em questão, eu não sei na verdade se foi a cor da sua pele, eu não sei se a forma que ele estava usando o armamento agora, se era a cor dos olhos, algo ali. O centurião 100% humano, ele não olhou para o seu ombro, onde tinha suas divisas, ele não olhou para seu fardamento impecável, seu coturno brilhando, ele não olhou agora a sua autoridade que o revestia como centurião, como líder, como comandante geral daquele exército, daquele batalhão. E ele observa que ele não estava bem. Eu começo agora é minha imaginação, você que queira, vem imaginar comigo. Eu imagino ele retirando ele do seu posto e levando ele para sua casa. Você consegue imaginar isso? Ele observa, vê os 99 impecáveis, prontos ali para defender, mas ele observou que um não estava bem.
Começa a imaginar agora ele chegando nele e dizendo: por que o seu semblante está diferente? Aí quem é bom de Bíblia já vai pensar naquele moço, aquele copeiro que servia aquele rei do nome difícil, Artaxerxes. Quando ele recebe dos missionários, dos mensageiros, a situação tão catastrófica, aquela destruição, aonde Jerusalém, sua terra, estava agora derribada, muros já não existiam mais. E ele recebe isso, aquele copeiro, o moço, Neemias, recebe a notícia. Ele vai triste, volta para os seus afazeres, porque ele tinha compromisso com o rei. Quando ele prepara lá na copa a bebida, quando ele vê que estava tudo ok, que era só ele ir servir o rei Artaxerxes, ele chega: rei Artaxerxes, aqui está a bebida. Muito bem educado, muito bem preparado. Mas o rei observa e diz: olha para mim, um outro ser humano, que independente do seu cetro, independente da sua coroa, independente das suas vestes reais, independente do seu trono, independente do seu reinado, ele observa Neemias e ele diz: por que tu está triste? Aí Neemias diz: Jerusalém, terra minha, povo meu, que agora não há segurança, que agora está destruída, que a vergonha existe lá. Você sabe, rei Artaxerxes faz cartas, prepara aquele moço e ele vai para a reconstrução. Deus, sempre no meio do caos, ele se encarrega de levantar Neemias para reconstruir os sonhos que foram embora, para reconstruir o vaso que quebrou, para reconstruir o ministério que está derribado, para restaurar a aliança do amor. Sempre Deus, ele cuidará de levantar edificadores para realizar a sua obra. Eu imagino o centurião chamando o seu motorista, chamando os seus soldados e dizendo: pega esse soldado aqui, deita ele no banco de trás, vai levar ele para qual enfermaria, comandante? Vai levar ele para qual médico aqui de Cafarnaum? Vai levar ele para qual hospital aqui? Ele disse: não, quem dá a ordem aqui sou eu. Calma que eu vou falar. Quando eles preparam, coloca esse soldado que não está bem no banco de trás, achando que ele levaria eles agora para um CTI, levaria ele para o cuidado dos médicos. Não, o centurião fala: ele vai lá para minha casa. Leva ele lá para minha casa. Tem muita gente, até mesmo dentro da sua família, dizendo que aí não é seu lugar. Tem muita gente dizendo que você é um projeto falido, que você é um fruto de um acaso. Eu te digo na autoridade do nome de Jesus: se os teus não estão preocupados com você, existe um Deus no céu, que só está aguardando o tempo que Ele mesmo governa, Ele mesmo muda, Ele mesmo prepara. E Ele levantará alguém que, independente da sua árvore genealógica, não vai ter o seu DNA, mas Deus, Ele vai levantar alguém que vai te amar, que vai te valorizar, que vai mostrar que ainda há uma obra viva de Deus sobre a sua vida. Se prepare, porque esta é a palavra de Deus. Eu acredito, imagina comigo, alguém vira e fala assim: eu acho que o centurião é o comandante, mas eu acho que ele não está bem. Ele manda e desmanda aqui, mas quem disse que ele é médico? Quem disse que os preparos que o nosso amigo agora precisa está lá na casa dele? Quem diz agora isso e aquilo? Não, mas para de questionar. Se o homem mandou, vamos fazer, vamos executar a missão. Aí o soldado está deitado no banco de trás. Aí vem um soldado pronto e diz: centurião, nosso combatente já está no banco de trás. Pede para ligar a viatura que eu já estou chegando.
Liga-se a viatura. Prepare-se. Abre o portão aí, principal. Soldado. Aí o soldado prontamente abre o portão. Você consegue imaginar isso tudo? Quando abre o portão, aquele soldado vem e abre a porta da frente, presta continência e fala: entra, centurião. Ele diz: não, fecha essa porta aí, porque eu vou lá atrás. Tem alguém que se preocupa tanto com você, que não quer chegar simplesmente na sua cozinha. Ele quer aonde você está. Qual é o cômodo que você está agora? Então pede ele para te dar um abraço agora, para você sentir os braços quentes e fortes dele agora. Pede ele para abrir sua visão espiritual, que você vai ver. Eu não sei se ele vai estar na sua cama, eu não sei se ele vai estar agora sentado aí na mesa do computador, eu não sei se ele vai estar agora no puff. Eu sei que ele está aonde você está. Treia suribicando, relebra lavar, suriambarai. Talvez você está se estribando em alguém para o seu milagre acontecer. Fique tranquilo. Ah, mas o quadro que eu estou vivendo, Marco Júnior, é confuso, é trabalhoso. Fica tranquilo. Quem descomplica está aqui. Quem descomplica está aí. Se prepare para um milagre instantâneo na sua vida. Chegando em casa, ele já tinha dado o comando, estava tudo pronto. Deita um homem, e ele pede uns soldados para tomarem conta dele, pede os serviçais da casa para tomar conta, e ele pega o quê? A viatura de novo. Ele diz pro motorista: vamos embora? Para onde? Centurião, qual médico? Vamos no hospital ou na casa dele? Não, segue. Mas seguir o quê? Seguir aonde? Vai caminhando aí pelas ruas, pelas aldeias de Cafarnaum, que daqui a pouquinho nós vamos encontrar. Aí, guiando a carruagem do comandante centurião, de repente eles veem uma movimentação, uma multidão, uma muvuca no português, falando de gente. Aí quando eles olham, eles observam: peraí, deve ser por aqui, calma, vai devagar. Quando não dá mais para a carruagem do comandante centurião ir, ele desembarca, desce, me aguarda aqui. Ele começa: dá licença, dá licença, dá licença, posso passar? Dá licença, dá licença. Vamos voltar nesse ser humano. Esquece que ele é um centurião. Esquece que ele tem 100 soldados para ele mandar. Esquece desse homem poderoso agora. Primeiro ele consegue observar que no meio dos 100, um já não estava bem. Ele começa agora a mostrar que, independente do comando que ele tem, a autoridade que ele exerce, o coração dele sempre pulsará mais forte pelo próximo. Observa que ele não está agora pronto para levar a sua esposa, seu filho, para levar o seu esposo, para levar o seu ente querido para casa, não. É um que não é nem da árvore genealógica dele, o DNA não bate. Agora observa que esse mesmo homem, depois de colocar ele no assento, para levar ele para sua casa, e quando ele deixa ele na casa dele, olha, o mais importante vem agora. Observa que esse homem, ele desce da sua carruagem, e ele vai no meio de tantos outros, pedindo licença, pedindo: por favor, deixa eu passar, para chegar até Jesus. Lembrando que se Jesus subisse a aldeia, uma multidão subia com ele. Lembrando que se Jesus descesse a aldeia, uma multidão descia-se com ele. Lembrando que aonde Jesus estava, a única vaga, se estivesse dentro da casa, a única vaga que tinha, o único espaço que tinha era o telhado. Porque na porta já tinha gente, na janela já tinha gente, no quintal da casa já tinha gente, está entendendo? Ele, independente de ter autoridade ou não, ele não fugiu, ele não se isentou de estar no meio do povo. Você sabe o que eu aprendo com isso? Aquele aprendizado de Jesus. Jesus falou: o bem que você quer para você,
queira primeiro para o seu próximo. Ame o seu próximo como a si mesmo. Você está entendendo? E eu começo a ver que esse centurião era um homem que merecia ser quem ele era. É por isso que, mesmo sendo romano, ele ajudou a construir uma das sinagogas dos judeus, porque ele, independente da sua raça, independente do seu povo, independente da sua autoridade, ele sempre reconhecia o ser humano. Ele sempre entendia que quem tinha dado a autoridade para ele era Deus. Ele sempre entendia que não era a função dele que derrubava agora os outros, que não era a função dele que fazia ele melhor do que os outros. Não é a autoridade que ele exercia que significava que ele mandava nos outros. Ele é o homem para nos exemplar agora, para ser um exemplo para nós, para nos ensinar que, independente de quem você é, você não passa de um ser humano. Independente do que você faz, você não passa de um ser humano. Você tem que tomar cuidado, porque é o mesmo Deus, segundo Daniel, que exalta, é o mesmo Deus que abate, porque ele diz que é Deus que levanta, mas é Deus que abate. Deus põe no trono, mas Deus arranca do trono. Deus mandou falar e eu deixei a mensagem. Não é o que você usa, não é o que você tem, não é o que você transporta, não é o que você mostra que é o seu diferencial. Se você tem o caráter de Jesus, se você tem um perfil de Jesus, pode ter alguém caído, você não vai preocupar com o poder que você tem. Não vou poder sujar minha roupa, não vou poder não, porque está sangrando. Olha, independente, se você tem a característica de Jesus, você vai parar de ficar entrando em guerra para você vai parar de ficar defendendo só a sua família. Lembre-se, amai uns aos outros como Cristo nos amou. Tem gente que reclama tanto. Eu não sei por que a minha vida não muda, eu não sei por que o meu ministério não muda. Como é que você está indo? Como é que você está vivendo? Como que você está pregando o evangelho? Você está preocupando com quem? Mas Deus essa noite nos traz o centurião. Deus nessa tarde nos traz o centurião. Deus nessa madrugada nos traz centurião. Deus nessa manhã nos traz centurião. Independente da hora que você está ouvindo, Deus, Ele nos traz um homem de poder e de autoridade, mas com o caráter de Jesus. Depois de tudo, Jesus vê aquele homem. Jesus já sabe quem ele é. Jesus olha para ele, ele olha para Jesus, e de repente, aqui está o X da questão. Escuta. Jesus olha para ele, ele olha para Jesus, e ele diz: Jesus, eu tenho autoridade. Vai contradizer tudo que eu preguei sobre o centurião agora. Tudo que eu disse vai parecer que é mentira. Eu tenho servos que, se eu mandar subir, eles sobem. Também tenho servos que, se eu mandar descer, ele desce. Parece soberbo, não? Eu tenho autoridade. O que eu falar está decretado. E Jesus olhando, eu acredito, dando um sorrisinho meio de boca. E de repente, sabe o que ele disse? Porém, Jesus, agora deixa eu conjecturar. Do 100 que eu tenho, do 100 que eu tenho, não pode me servir. Mas não é porque ele não quer, ele é rebelde. Não, não. É porque ele está acamado. Sabe aonde? Não é no alojamento. Não é junto com os demais, nada contra. Só que ele está lá na minha casa. Só que Jesus, eu sou esse homem de autoridade, poder. Eu sou um centurião de Cafarnaum. Só que eu estou diante de um que, mesmo não tendo pecado, se fez pecador por mim e por toda a humanidade.
Só que eu estou diante de um que estava à destra do Deus Pai. Só que eu estou diante de um que, quando a mulher foi pega em adultério, escrevera no chão e disse: quem não tem pecado, que atire a primeira pedra. Jesus, eu tenho autoridade, eu mando e desmando, mas eu estou diante de um que, mesmo quando eu estou cansado e fadigado, Ele diz: vinde a mim que eu vos aliviarei. Eu estou diante de um rebeu, Ravassa e Derema. Eu estou diante de um que, se tiver morto, ressuscita. Eu estou diante de um que Raabe disse que é o Deus dos céus, mas é Deus da terra também. Eu estou diante de um que veio nascido de mulher, mas que é fruto do Espírito Santo de Deus. Eu estou diante de um que é o Jeová Rafa, o Deus que cura. Eu estou cheio de autoridade, porém estou perante um que é o leão da tribo de Judá. Eu estou diante de um que toda a terra treme, que o mortal se cala, e que a Bíblia diz que esse nome está sobre todos os nomes. Sinta Ele aí, adora Ele aí. Se tem uma multidão, Ele alimenta com 5 pães e 2 peixinhos. Eu estou diante de Jesus. Pianista, segura um pouquinho. Depois de tanto reconhecimento, depois de tanto Ele se declarar, Jesus dá um sorriso, não de canto de boca, agora Ele dá um sorriso colgate, é uma chips. E Ele olha para aquela multidão de judeus e Ele diz: nem em Israel tanta fé assim. Só que Jesus disse para ele: centurião, me diga qual é o seu endereço, que eu estou indo lá agora. Calma, pianista, eu sei que a mão está coçando, mas calma. Centurião, tu mostrou para os judeus que Mateus está suando no seu evangelho para falar para eles que eu sou o Messias, que eu sou o leão da tribo de Judá, que eu nasci em Maria, mas eu tenho identidade celestial. Tu mesmo, sendo romano, está entre os judeus para dizer que só eu sou, que só eu sou. Qual é o seu endereço, centurião? Você acha que Jesus não sabia? Você acha que Jesus não sabia aonde que estava o servo doente? Você acha que Jesus não sabia o que ele foi fazer lá? Mas às vezes Jesus está te perguntando o óbvio, só que você não está entendendo. Jesus está te perguntando: o que quer que te faça? Você quer que as suas vistas melhorem? O que quer que eu te faça? Você quer que a sua saúde mude? O que você quer que eu faça? Você quer um casamento restaurado? Só que você está meio nucleado, ou está sofrendo tanto que a sua fé está machucada. Você está sofrendo tanto que só tem um grãozinho de... Lembre-se que esse mesmo Jesus disse: se tiveres fé do tamanho de um grão de mostarda, a montanha
se moverá de lugar. A pergunta de Jesus hoje é: aonde é a sua casa? Qual é o endereço da sua casa? Ele disse: falta só mais um atributo da minha pessoa, Jesus. O Senhor me permite falar? Fala logo, centurião. Esse tempo aqui é seu, totalmente seu. Esquece essa multidão, é eu e você. Fala aí. Eu tenho autoridade, mas diante da beleza, da santidade do Senhor, eu sou um pecador miserável. A única coisa que eu tenho é a fé que o Senhor cura. Por isso, diga apenas uma palavra. Truvleus pergamos tirigiu emai. Horimiu espergomou estergue me come para suriboma. Ai, Chewis Boeing Boeing Manter Gloma Sibiu Ebineba Wadaraha Chewing Mobini People Tergi Bolevas Trigimo Ebereva Teria Halamai Sharau Tergi Lebigaha. Meu Deus, sou tão miserável que eu não sou digno do Senhor entrar debaixo do meu telhado. Segura aí! Qual é o endereço do milagre? Qual é o endereço do milagre? Para de acreditar na sua força. A sua força não é o endereço certo. Para de acreditar nessa família poderosa que você tem. Não é o endereço certo. Para de acreditar no médico da família. Não é o endereço certo. Para de acreditar no advogado. Não é o endereço certo. Tudo isso são ferramentas. Qual é o endereço do milagre? Centurião, Jesus, diga uma palavra só, que o meu criado lá em casa sarará. O endereço não era o batalhão. O endereço não era a casa do centurião. E acredito que era uma casa diferenciada. Só que ele fez questão de ressaltar o telhado, para dizer, diante da magnitude de Jesus, tudo que tem valor na terra se torna nada, porque maior é o que está em nós do que o que está no mundo. Qual é o endereço certo, Marco Júnior? Não é o seu carro da garagem. Qual é o endereço certo, Marco Júnior? Não é essa família linda. Qual é o endereço certo, Marco Júnior? Qual é o endereço do milagre? Creia no Senhor Jesus, que será salvo tu e a sua casa. Qual é o endereço certo, Marco Júnior? Ainda antes que houvesse o dia, eu sou. Ninguém há que possa fazer escapar das minhas mãos, operando eu. Quem impedirá? Qual é o endereço certo, Marco Júnior? Meu Deus do céu. Sujeitai-vos, pois, a Deus. Resistir o diabo e ele fugirá de vós. Qual é o endereço certo, Marco Júnior? Passarão os céus e a terra, mas as palavras de Jesus não vão passar. Não passarão. Qual é o endereço certo, Marco Júnior? É sair do seu lugar de conforto ou de autoridade, que dá na mesma. É deixar a sua casa bonita ou precisando de reforma. Qual é o endereço certo? É ir atrás de Jesus, porque crentes no Senhor Jesus, que será salvo tu e a sua família. Qual é o endereço certo? Ele já disse: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vai ao Pai senão por mim. Qual é o endereço certo do milagre? Jesus, 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 o último, o primeiro, o Alfa e o Ômega. Eu finalizo essa
Não consegui. Presbítero Samuel, sexta-feira, deu uma aula aqui. Talvez ele pregou 5, 6 minutos. Eu tenho que aprender isso. Eu vou entrar nessa aula. Me matricula, tá, diaconisa Lídia? Eu sou o aluno número 0 do presbítero Samuel William. Vou pregar rápido e com sabedoria. Duplo sentido. Sabedoria, muita sabedoria e comprometimento com o horário. Mas eu posso encerrar? Deixa eu encerrar agora. Qual é o endereço certo do milagre? É se esvaziar de você mesmo, da sua inteligência, da sua sabedoria, das suas habilidades ministeriais, da sua formação acadêmica, do seu profissionalismo. É você agora se desvencilhar do QI, quem te indica. É para você agora se desvencilhar do seu patrão, da sua patroa. Você está indo para o endereço errado. E agora eu aperto porque Jesus está mandando. Jesus fez eu florear, passear em Cafarnaum com você para te dizer isso. Sem mim, nada poderei fazer. Está doendo, Senhor. Sem mim, nada podereis fazer. Meu casamento vai acabar, Senhor. Não passa desse mês. Sem mim nada podereis fazer. O câncer já está me comendo todo por dentro. Sem mim nada podereis fazer. A AIDS já está me defiando. Sem mim nada podereis fazer. A leucemia está violenta, agressiva. Sem mim nada podereis fazer. Eu estou na mão do agiota. Sem mim nada podereis fazer. Eu não sei mais o que fazer. Sem mim nada podereis fazer. Nada podereis fazer. Nada podereis fazer. Sem mim nada podereis fazer. Eu respeito todas as autoridades constituídas por Deus, as civis, as federais. Eu respeito agora os policiais, médicos, delegados, todos os advogados, juízes. Eu respeito todos, porque segundo a Bíblia todas as autoridades são levantadas e constituídas por Deus. Respeito as autoridades políticas, respeito todas as autoridades, mas o meu endereço, o meu endereço é o Cristo ressurreto, é o leão da tribo de Judá, é o Filho de Deus. Tem gente que gosta de pegar palavras sem texto para virar pretexto. Se ele respeita tanto, por que ele diz que é o Jesus? Deixa eu te explicar uma coisa. Quem levantou a autoridade, quem ensinou, foi o próprio Deus. O que eles são para você? Ferramentas de Deus. Mas quando não conhecem a Deus e querem servir ao diabo e se tornam ferramentas malignas, o meu Deus, que é o Deus Todo-Poderoso, manda eu te dizer, o servo do centurião não foi para o UTI nem para o CTI porque havia um laço de morte. Por isso que Deus conduziu aquele ser humano de coração puro, autoridade, porém ele é ser humano. E ele vai e agora leva para sua casa, porque sempre quando te faltar guarita, seja na sua família, seja no seu trabalho, seja onde for a igreja que você serve a Deus, se te faltar lugar de segurança, Deus sempre levantará um centurião. Deus sempre levantará um centurião. Mas ele é o caminho, mas ele é o endereço do milagre? Claro que não. Ele será uma ferramenta de bênção de Deus quando as ferramentas do seu lado falharem com você. Você quer mais o quê? Levanta dessa cama, quebra esse quadro depressivo agora, porque aquele que está esmiuçando com muita autoridade manda te dizer: o choro durou até essa noite. O choro durou até hoje, porque o endereço ele vai secar lágrimas por
lágrimas, e todas aquelas lágrimas, antes do endereço certo do milagre chegar, que os anjos colheram numa taça de ouro, Deus vai contabilizá-las, e Ele responderá. Aonde teve vergonha, dupla honra Deus vai conceder. Aonde tem muros de Jerusalém derribado, Neemias reconstruirá, e tudo aquilo que parecia impossível, o endereço certo tornará possível. Você que está até agora no chat aí com coragem, escreve: eu tomo posse. O endereço certo do milagre é o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo de Nazaré. Eu finalizo agora. Só se você escrever que entendeu a mensagem. Só quem está aqui no estúdio dizer que entendeu a mensagem, eu termino a mensagem. Eita, eu sei que eles não mentem. Se não fosse mulher de Deus, não fosse homem de Deus, eu ia falar que estava só me agradando. Sei que quem está no chat também não mente. Eu quero finalizar essa palavra. E quero pedir o presbítero Tiago para pegar agora o microfone, o outro, não entendi mais, e abençoar o povo. Louvo ao Deus dos céus. Quero agradecer a cada um que está aqui comigo. Compartilhe nosso canal Marco Júnior. Venha ser um pertencente desse canal, porque esse canal é o canal do endereço certo. É o canal de Jesus, para efetivar e realizar de uma vez por todas o seu milagre. Creia no Senhor Jesus, que será salvo tu e a sua casa. Bendito Deus e Pai de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o Deus que tudo pode, o Deus que tudo faz, o nosso Deus. E ó Pai, neste momento, ó Deus, estamos aqui, ó Pai, agora, nessa madrugada, ó Deus, para agradecer ao Senhor por esta live, agradecer ao Senhor por esta palavra, agradecer a cada um, ó Deus, que agora estava aqui conosco. E ó Pai, eu peço ao Senhor, ó Deus, para que o Senhor continue, ó Deus, sendo o nosso endereço. Ó Pai, que o Senhor venha tocar os corações, ó Pai, que o Senhor venha tocar as almas, ó Deus, e que o nome, ó Deus, do Senhor venha ser glorificado em nosso meio. E ó Deus, eu peço ao Senhor para que vidas que precisam do milagre do Senhor, ó Deus, não é milagre agora financeiro, não é milagre agora de casa própria, não, mas é muito mais do que isso, é o milagre que agora é o Senhor Jesus. Ó Pai, eu peço ao Senhor, ó Deus, para que o Senhor contemple os corações, ó Pai, que o Senhor continue, ó Deus, falando conosco, ó Pai, de forma sobrenatural e surpreendente. Ó Deus, eu peço ao Senhor, abençoa o teu povo, abençoa a tua igreja, abençoa todos aqueles, ó Pai, os que estão presencial e os que estão nos ouvindo, é em nome do Senhor Jesus. Amém.